Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui, Andréa Rossi, orientadora parental para famílias neuroatípicas, e eu fico muito feliz de dialogar com vocês sobre um assunto tão importante que eu venho aqui toda semana trazer informação. E hoje a gente vai falar sobre uma habilidade muito importante, que é a resolução de conflitos, mas ela é toda facetada por etapas, e é disso que a gente vai conversar hoje. Então, se esse assunto te interessa, vem comigo até o final desse vídeo, mas antes lembre de curtir, comentar, compartilhar, né, se inscrever no canal, deixar tudo bem organizado para que você não perca nenhum conteúdo e para que esse conteúdo possa chegar onde você quer que esteja, com as pessoas que você quer que esteja sempre, tá bom? Vem comigo até o final. No vídeo anterior, nós falamos sobre vocabulário emocional, a importância de ampliar o vocabulário emocional dos nossos filhos, dar o nome para as emoções e entender qual é a função de cada emoção e qual a intensidade que cada emoção ocupa dentro da gente. E hoje a gente vai falar sobre habilidade social, que une o vocabulário emocional com a resolução de conflito. E é isso que eu trago para vocês hoje. E a primeira etapa que a gente precisa falar sobre resolução de conflitos é identificar o problema. As crianças neurodivergentes, elas ficam tão rígidas e perseverantes em alguns comportamentos que elas têm dificuldade de identificar o problema e tudo vira uma grande explosão. Então, isso é muito importante quando a gente, adulto cuidador, contribui, né, nessa etapa de resolução de conflitos, que é identificar o que está acontecendo. Parece algo simples, parece algo óbvio, mas nós estamos falando de crianças e adolescentes neurodivergentes que têm dificuldades de regulação emocional, além das dificuldades de olhar para o ambiente de forma mais organizada. São crianças mais autocentradas, são crianças que têm dificuldades de pensar fora do trilho mental, são crianças que são rígidas, que perseveram no comportamento e por isso que enfrentam muitas dificuldades com essa habilidade tão essencial para as relações humanas, que é a resolução de conflito. E aí entra o papel do adulto, de mais uma vez trazer o óbvio de forma concreta e organizada para essa criança. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Crianças neurodivergentes, jovens neurodivergentes, têm uma dificuldade considerável na identificação do problema. E por que é difícil identificar o problema quando o assunto é criança ou adolescente neurodivergente? Você vai entender que não é birra, que não é manha, que não é só um desejo não atendido, é algo neurológico. Crianças e adolescentes neurodivergentes, e quando a gente fala de neurodivergência, dos transtornos ocultos, a gente está falando de um TDAH, de um TOD, de um TEA, de uma dificuldade relacionada a uma rigidez cognitiva que pode vir de uma deficiência intelectual leve, de coisas que são, aos olhos do adulto, imperceptíveis do transtorno que ocorre dentro do cérebro. E a gente precisa considerar essa dificuldade como algo que gera muitos prejuízos. A criança neurodivergente, quando ela está envolvida numa situação de conflito, ela tem dificuldades de leitura de ambiente organizada, que está diretamente ligada com o que está acontecendo. Então, ela não consegue relacionar a situação com os fatos que estão presentes ali naquele momento no ambiente que ela está inserida, seja social, seja acadêmico. A rigidez cognitiva, a impulsividade, esse controle inibitório falho, essa perspectiva sobre o ambiente, ele infere dificuldades onde a criança não consegue relacionar de fato o que está acontecendo e tem uma leitura distorcida, ela tem uma leitura às vezes parcial e muito autocentrada, como se ela estivesse sendo prejudicada pela situação. E ela se fecha numa tentativa de proteção daquele momento, daquela situação, e acredita de forma muito desorganizada, mas firme, que a única solução é o que ela está pensando, e não consegue e nem identificar a causa do que está se passando ali. E o que acontece
com os adultos que estão lidando com aquela situação tão desafiadora, né? O que os adultos muitas vezes fazem nesse momento? Vocês devem imaginar, porque vocês devem passar por isso aí também. Os adultos julgam, corrigem, punem e dão um sermão para a criança quando ela não consegue entender o problema que está acontecendo. A gente vai para o lugar da perspectiva do adulto, desconsiderando tudo o que está acontecendo no cérebro dessa criança. E essa criança, por todas as questões da neurodiversidade, ela ainda não consegue compreender o que está acontecendo naquele momento, né? Ela não consegue reconhecer as pistas e o que está em jogo naquele momento e quais são as dificuldades inseridas naquela situação. É como se ela não conseguisse entender que o colega ficou triste porque ela gritou, ou que o amigo está muito bravo porque ela desrespeitou, derrubando a mochila dele no chão, ainda que de forma meio intempestiva ou reativa, mas ela não consegue ler essas pistas todas. Ela não consegue perceber o ponto central desse problema, o que é esse problema, identificar que o grito despertou algo no outro, que o desrespeito despertou algo no outro. Ela não tem essa habilidade. E o adulto cuidador, antes de corrigir essa criança, ele traz esse lugar de cuidado e de atenção, que é fazer com que essa criança compreenda o problema, que ela entenda a situação antes da correção. Daí vocês devem estar pensando, Andréia, tá bom, então eu sou adulto, e o que eu tenho que fazer? Eu não posso corrigir, eu tenho que deixar o problema acontecer e não tomo nada. Ela gritou com o menino e eu acho que tá tudo certo, eu tenho que ficar quieto. Não, não é isso. E a gente sabe que não é isso. O adulto pode ajudar essa criança a entender a situação e a identificar o problema de forma muito empática, com perguntas simples e constantes, para que a criança possa expandir o pensamento dela sobre a situação e sobre o ambiente. A gente coloca uma lupa no que aconteceu e a gente ajuda essa criança a traduzir as coisas que estão acontecendo. A criança e o adolescente, porque eles são rígidos, eles têm dificuldades e a gente tem esse papel. Então, o nosso papel é trazer perguntas simples, constantes e elaborada sobre a situação para que a gente chegue no cerne da questão. Por exemplo, né, você dizer para a criança que está ali e perguntar o que estava acontecendo antes da briga? Como você acha que o colega está se sentindo? Por que você fez essa escolha? Essa era a única opção para resolver a situação? Você entendeu o que aconteceu? Você está percebendo o outro? Você está vendo o prejuízo? Você está vendo que quebrou algo? Né? Parece óbvio, mas esse óbvio precisa ser dito com muita frequência. A criança tem dificuldades reais, não é ação deliberada contra o adulto ou porque ela simplesmente quer agir como agiu. Vocês vão perceber que ela entra em sofrimento. Façam perguntas amplas, curiosas, sem julgar e deixe essa criança responder. Essa elaboração sobre a identificação do problema, ela tem que ser muito empática, e ela tem que ser feita junto com a criança. Nós temos o papel de ampliar esse repertório a partir dessa leitura. Não dá para deixar essa criança fazer sozinha. Está claro que ela tem dificuldades, e são dificuldades de ordem neurológica. Só por meio dessa repetição, dessa constância, dessa abordagem, que a criança vai adquirir essa habilidade, que o jovem vai adquirir essa habilidade, e aí ele vai começar a ousar a fazer as próprias identificações de forma autônoma, porque ele se sentiu seguro, ele foi trabalhado para isso. Mas isso não acontece da noite para o dia, isso não acontece num passe de mágica, isso é treino. E sem treino ele não vai conseguir, e precisa ser um treino seguro, feito por pessoas que sabem o que estão fazendo e estão conduzindo da melhor forma esse aprendizado com essa criança ou com esse jovem que tem dificuldades reais. Um exemplo prático aqui, né? Uma ação hipotética. Vamos supor que seu filho gritou com o colega porque ele perdeu o jogo e o colega se afasta dele. Vocês podem começar perguntando: você percebeu que o seu colega saiu daqui depois que você gritou? Você consegue lembrar dessa passagem na sua memória? Que vocês estavam jogando, você gritou porque você perdeu e o seu colega se afastou? Será que ele está assustado com o seu grito ou será que ele está bravo com o seu grito? Você
Você consegue responder essa pergunta sem perguntar isso para ele? E depois você pode trazer uma abordagem assim: olha, meu filho, eu entendo que você está frustrado, que você perdeu o jogo, mas a maneira com que a gente lida com os nossos sentimentos afeta os outros. Você está frustrado, tá tudo bem, mas não te dá o direito de ser agressivo com outras pessoas. Isso gera um sentimento na outra pessoa também. Isso é tão poderoso e importante e eles não conseguem fazer isso sozinhos. E eu não estou falando de passação de pano, não, gente. A gente está falando de ensinar os nossos filhos a entender o cerne do problema e como isso afeta o outro. E como eu preciso cuidar dos meus sentimentos e emoções? Lembra do vocabulário emocional do vídeo anterior? Pois bem, e o que eu faço com eles e como eu faço com eles? Crianças e adolescentes neurodiversos que têm alguma questão do neurodesenvolvimento e se caracterizam por crianças neurodivergentes não aprendem habilidades sociais pelo senso comum. Não aprendem habilidades sociais pelas normativas de que todo mundo faz, ele também precisa fazer. Isso é um grande erro que a parentalidade dentro da neurodiversidade comete. As crianças e os jovens neurodivergentes, eles vão precisar de um acompanhamento por muito mais tempo, de um guia, de uma orientação, de suporte, de recursos, de lembretes, de pistas, de comandos que as crianças que são típicas fazem isso pelo senso comum, conseguem, dão conta. As neurodivergentes não conseguem. E é por isso que é mais trabalhoso e por isso que precisa de uma dedicação maior dos adultos cuidadores para que elas possam, sim, se sentir seguras e assumir novas posturas frente à resolução de conflitos, porque para elas é muito desafiador sair de ambientes seguros e ousar novas técnicas, novas abordagens e novas resoluções que elas não dão conta sozinhas. Não é birra, não é passação de pano, é leitura de ambiente distorcida e a gente precisa ajudar os nossos filhos nisso. Depois que a gente consegue estabelecer esse lugar de identificar o problema, vem uma outra etapa, que é identificar possibilidades para a resolução desse conflito. E eu vou falar disso no próximo vídeo. Mas antes de me despedir, eu quero saber o que você achou desse conteúdo. Deixa seu comentário aqui e eu vou responder para você com o maior carinho e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!